O Espírito, de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. O caso que eu vou contar passou-se há um bom par de anos, quando no Rio de Janeiro o espiritismo não tinha ainda o caráter de seriedade nem os ilustres prosélitos que hoje tem, mas começava a ocupar a atenção e a roubar o tempo a algumas pessoas de boa fé. Entre essas figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito era ser fraco de inteligência, defeito que todos lhe perdoavam por não ser culpa dele. O nosso herói não se empregava absolutamente noutra coisa que não fosse comer, beber, dormir e trocar as pernas pela cidade. Tinha herdado dos pais o suficiente para levar essa vida folgada e milagrosa, e só gastava o rendimento do seu patrimônio. Casara-se com Dona Laura, que, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certo ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico, onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher. Reconhecia que Dona Laura tinha sobre ele grandes vantagens intelectuais, e, se era honesta e fiel aos seus deveres conjugais, que lhe importava a ele o resto? Sim, que Dona Laura já não lembrava do Frederico. Quem era esse Frederico? Um elegante guarda-livros que a namorava quando o Garcia apareceu iluminado pela sua auréola de capitalista, pondo-o imediatamente fora de combate. Ou fosse para melhorar de situação, ou porque realmente o magoasse a vitória fácil do dinheiroso rival, o guarda-livros, ainda Dona Laura não se tinha casado, mudara-se para São Paulo, e nunca mais souberam dele, nem ela nem o Garcia. Num dia em que este, ano e meio depois de casado, perguntou, a gracejar, pelo primeiro namorado de sua mulher, Dona Laura, num generoso intuito de o tranquilizar, respondeu, simulando indiferença: "Não sei. Parece que morreu." "Morreu?" "Pelo menos disseram-me que sim. Em São Paulo. Não sei ao certo, nem isso me interessa." Por esse tempo já o Garcia tinha sido iniciado por algum amigo nos mistérios do espiritismo e fazia parte de um grupo, um dos primeiros que organizaram nesta cidade, para estudar os fenômenos revelados nos livros de Allan Kardec. Os associados reuniam-se todos os sábados para consultar a mesa giratória, evocar espíritos e conversar com defuntos célebres. Produziam-se realmente alguns fenômenos que impressionaram profundamente o espírito débil de Garcia, a ponto de fazer com que ele não pensasse mais noutra coisa a não ser em almas de outro mundo. Tinha o nosso espírita grande curiosidade de invocar por meio de tal mesa giratória o espírito de Frederico, apenas para verificar se estava morto o seu antigo rival. Abstinha-se, porém, de o fazer pelo receio de que os colegas do grupo, sabendo do namoro da sua mulher, o tomassem por ciumento e ridículo. Mas uma noite em que a sessão ainda não começara e estavam presentes apenas 2 companheiros que mal o conheciam, o Garcia pediu-lhes que o ajudassem a evocar o espírito de um amigo. Os outros aqueceram. Sentaram-se os 3 e espalmaram as mãos sobre uma pequena mesa de 3 pés, que em poucos minutos começou a mexer-se como um ser animado. "Está presente o espírito que invoquei?" perguntou o Garcia em voz sinistra e cavernosa. "Se está presente, dê 2 pancadas." A mesa inclinou-se 2 vezes e obedeceu. "Faça favor de dizer o seu nome por letras do alfabeto," continuou o Garcia no mesmo tom. A mesa deu 6 pancadas. "F", disseram os 2 companheiros. "Adiante." A mesa deu 18 pancadas. "R", repetiam os espíritas. "Adiante." A mesa deu 5 pancadas. "É", explicou um dos 3. "FRE", disse o outro. E em tom de comando acrescentou: "Se é Frederico, dê uma pancada forte." A mesa deu uma pancada tão violenta que partiu a perna. O Garcia ergueu-se, lívido e assombrado, gaguejando: "Estou satisfeito."
Mesmo porque é preciso consertar a mesa, concluiu um dos companheiros. Com 2 pernas é impossível fazê-la trabalhar. O que preocupava o grupo já não eram os espíritos invisíveis nem os fenômenos da mesa, que se poderiam atribuir a simples efeitos do magnetismo animal. O que todos ali desejavam era ver um espírito materializado, e para isso tinham empregado grandes esforços, mas sempre vãos. Nessa ocasião estavam presentes no Rio de Janeiro não só o espírito, como o corpo, em carne e osso do Frederico, vindo de São Paulo para tratar de um negócio urgente de 3 a 4 dias. Apesar da pressa que trazia, o guarda-livros achou um momento disponível para passar pela casa do Garcia, na esperança de ver, apenas ver, Dona Laura. Poupem-me os leitores explicar-lhes como não só a viu, como lhe falou e até entrou para a sala. O caso é que, naquela noite, a mesma da invocação, voltando a Garcia para os seus penates, mais cedo que de costume, pois que a sessão não se realizara por falta de número, encontrou Frederico no corredor, saindo para a rua, e ficou tão estupefato que o deixou sair sem lhe dirigir a palavra. O pobre diabo foi direto ao quarto de sua mulher, que, ouvindo-lhe os passos apressados, se sentara mais que depressa numa cadeira de balanço, a ler um livro, fingindo a maior tranquilidade. Que quer isto dizer? Isto o quê? Esse homem que acaba de sair daqui. Um homem? Daqui? Tu estás doido? Oh, senhora, pois não esteve aqui um homem? Estás doido, repito. Eu vi-o. Não podias ter visto. Vi-o, e era o Frederico. Dona Laura soltou uma risada. Ora, o Frederico, um morto? Olha, sabes que mais? O tal espiritismo transtorna-te o miolo. O melhor é deixar-te disso. O Garcia pensou. Um morto? Sim, ele está morto. E ele então materializou-se para aparecer-me. Não foi outra coisa. No sábado seguinte, o Garcia apareceu radiante ao grupo. Meus amigos, tenho que lhes fazer uma comunicação muito importante. Sou médium vidente. Deveras? Exclamaram todos em coro. É o que lhes digo. Sábado passado, ao entrar em casa, encontrei no corredor uma pessoa que morreu em São Paulo. Conte-nos isso, ordenou o presidente do grupo. Você não teve medo? Eu? Nenhum. O espírito, sim. O espírito é que, pelos modos, teve medo de mim, porque assim que me viu, deitou a fugir. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com